Que o Senhor os abençoe poderosamente. Que essa seja uma noite edificante para todos nós. Abre a sua Bíblia no livro de Josué. Nós faremos a leitura do capítulo 7 do livro de Josué. Daremos continuidade a esta passagem que nós iniciamos no domingo passado. Josué capítulo 7, nós leremos do versículo 12 ao versículo 26 da palavra de Deus. Domingo passado nós fizemos a leitura desse texto, lemos aí esses 12 primeiros versículos e falamos um pouco sobre o que o pecado ele pode produzir no campo missionário, na vida dos agentes em missão. Nós falamos que o pecado ele é incapaz de impedir os propósitos de Deus. Incapaz de impedir os propósitos de Deus. Mas o pecado, meus irmãos, ele pode trazer grande prejuízo para os agentes em missão, para as pessoas que estão envolvidas com a pregação, envolvidas com o reino de Deus. Então, nós falamos do risco que os agentes em missão têm por causa do pecado no meio do povo de Deus. E hoje a gente vai dar continuidade à leitura, o texto de Josué, capítulo 7, nós leremos do versículo 12 ao versículo 26, e então oraremos ao Senhor pedindo graça para interpretar esse texto. Está escrito, palavra de Deus. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar, por sorte, se chegará, segundo as famílias. E a família que o Senhor designar, se chegará por casas. E a casa que o Senhor designar, se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. E caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os, e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo.
Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo o povo, e todo o Israel com ele, tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e os bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinham. E levaram-nos para ao vale de Acor. Disse Josué: porque nos conturbaste, o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-lo, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Se você puder, feche seus olhos e queira pedir a Deus para falar ao seu coração, aqui nessa noite, a partir da palavra de Deus. Senhor do céu e da terra, sê propício a nós, negligentes com a tua lei, omissos ao teu ensino, sê propício a nós e vem conceder-nos aqui a palavra que dá vida, que restaura, que reconcilia e que dá paz com o Senhor. Direciona-nos, Deus, nessa noite, dá-nos entendimento. Por amor do nome de Jesus, eu te peço isso junto dessa comunidade. Amém. Bem, nós iniciamos a leitura a partir do versículo 12. Nós vimos na semana passada, quando encerramos a leitura a partir do 11 aí, que a comunidade de Israel tomou das coisas condenadas quando invadiu as terras de Jericó. Aquelas coisas que deveriam ser destruídas como juízo de Deus para Jericó. Uma vez que a medida da maldade na terra dos cananeus, que incluía a terra de Jericó, já havia se preenchido. Então, Israel, como um instrumento de Deus que deve trazer juízo sobre essas terras, havia chegado ali para trazer a destruição, a condenação para aquelas terras e tudo quanto havia nelas, as pessoas e as coisas. Mas então, o texto vai mostrar para a gente que o povo, a comunidade, na pessoa de Acã, representado na pessoa de Acã, tomou das coisas condenadas e não puderam resistir aos seus inimigos. Por que então não puderam resistir aos seus inimigos? Porque uma vez que tomaram das coisas condenadas, se fizeram condenado, como a gente vê no texto a partir da leitura do versículo 12. Deus disse: já não serei com vocês, se vocês não retirarem do meio de vocês a coisa condenada. Então, a comunidade de Israel passou a ser a própria coisa condenada. Passou a experimentar o próprio juízo de Deus por causa da sua condição, em ter tomado daquilo que não deveria tomar. Israel tomou para si a coisa condenada e tornou-se o próprio Israel a coisa condenada, a ponto de receber então a condenação de Deus, ou Deus se retirar do meio desse povo. Diante disso, eu queria trazer e propor, a partir da nossa leitura, o seguinte tema da nossa mensagem para essa noite: santificai-vos para amanhã. Santificai-vos para amanhã. Tema da nossa mensagem, a partir da nossa leitura do texto. O capítulo 7, então, versículo 13,
vai mostrar para nós essa ordem de Deus dada a Josué. Josué, que estava ali orando, prostrado, se dedicando à oração, perguntando para Deus, questionando a Deus, por causa daqueles problemas que eles estavam enfrentando, Deus diz: levanta, Josué, não tem por que estar prostrado. Levanta e santifica o povo, porque existe coisa condenada no meio de vocês. O versículo 13 aparece para a gente a palavra Kadosh, Kadosh, santo, santo, ou santifica o povo, santificai-vos. A comunidade de Israel precisava se santificar. E o que é o Kadosh, ou a santificação, que aparece no versículo 13 para a gente? A santificação para a comunidade israelita envolvia tempo e comportamento. Tempo e comportamento. Considere a sua semana. Segunda a segunda. E imagine se você não tivesse o domingo. Considere se o domingo não existisse. O dia do Senhor não existisse para você. Apenas a rotina. Fazer e fazer e fazer e fazer e fazer e fazer. Apenas rotina. Vê que o domingo, ele é para os cristãos, para os crentes, um dia separado de tempo e comportamento. Nós separamos o nosso tempo e separamos o nosso comportamento. Nós, então, nos reunimos, nós temos um tempo de cânticos, nós temos um tempo de reflexão. Tudo isso tem a ver com santificação. Kadosh envolve tempo e comportamento distintos de todos os outros dias da nossa vida. Kadosh, a santificação, era a distinção de atitudes, comportamentos em um determinado tempo. Isso é o Kadosh, é a santificação. E a comunidade judaica está sendo conclamada, nesse contexto, a ter o seu comportamento e o tempo distinto de todos os outros. Imagine esse processo que Israel está vivendo agora. Esse processo diante de uma acusação de que há alguma coisa condenada no meio do povo. Há pecado no meio de vocês. E vocês precisam distinguir o comportamento e o tempo de vocês. E aí eu quero que você imagine esse processo. A humilhação de cada tenda de Israel. A humilhação de cada família. De olhar um para o outro e falar assim: o que está acontecendo entre a gente? O que eu fiz? Olhar talvez o filho para o pai para o filho e perguntar: filho, foi você? O que está acontecendo dentro da nossa comunidade? Deles se olhando e tentando discernir o que estava acontecendo. Um tempo onde a comunidade deve considerar, as famílias devem considerar o que é justo e bom aos olhos do Senhor. O que é justo e bom aos olhos do Senhor deve ser feito por nós, deve ser praticado por nós. E aí, o que nós temos feito? Isso é Kadosh, é a santificação. São as famílias reunidas, considerando o que é bom e justo diante de Deus e considerando o cenário, o que está acontecendo a Israel. Kadosh, tempo, comportamento colocados diante de Deus pelas famílias de Israel, porque há pecado no meio do povo. Há pecado no meio da comunidade. Imagine esse processo e o povo lamentando não ter tido êxito naquela vitória contra Ai. O que aconteceu? Por que o Senhor não esteve conosco naquela batalha? Por que não tivemos êxito? Por que Israel virou as costas? Santificação. Um processo em que Israel estava envolvido. Eles não tiveram êxito na missão e deviam considerar o motivo disso. Imagina talvez essa comunidade dizendo: será que nós seremos mais uma geração que vai passar sem viver a promessa de Deus?
Será que seremos mais uma geração como a dos nossos pais que não puderam entrar na terra prometida? Será que seremos como eles? Imagine esse processo dentro da comunidade de Israel, se santificando para se encontrar com o Senhor. Para amanhã estar diante do Senhor. Meus irmãos, considerem isso, esse aspecto do texto, porque é algo que nós podemos fazer hoje. Devemos fazer hoje. Nós devemos considerar hoje o que é justo e bom aos olhos do Senhor dentro das nossas casas. Nós podemos sair de um culto como esse, considerando dentro do carro com os nossos amigos, familiares, cônjuges, o seguinte: olha, a gente precisa repensar a nossa vida. Pensar a respeito da nossa conduta, do nosso comportamento, do nosso tempo, coisas que a gente deve considerar, isso é santificação. Que a igreja deve estar sempre preparada para se encontrar com o seu Senhor, ou não. A igreja não será encontrada imaculada diante do seu Senhor, quando Ele voltar? Veja que então esse é um processo para nós hoje. Um processo cujo qual eu e você devemos estar envolvidos na santificação, considerando o que é bom, o que é justo diante dos olhos do Senhor. Nós podemos, por exemplo, sair daqui e conversar com o nosso cônjuge, com os nossos parceiros, amigos, familiares, voltando para casa. O que nós faremos na segunda-feira para distinguir a nossa atitude do mundo? O que eu vou fazer amanhã diferente do mundo, que me distingue, que me faz kadosh, santo, diante de Deus e diante do mundo? A gente pode conversar. A gente deve fazer isso. A santificação é um processo da vida da comunidade de Deus. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer que sem a santificação, nós não podemos ver a Deus. Você já imaginou? Você já imaginou isso? Você já imaginou se talvez nós não estamos vendo Deus agir? O Senhor Jesus diz que bem-aventurados são os limpos de coração. Por qual razão? Porque verão a Deus. Porque poderão se achegar a Deus. Poderão estar diante de Deus. E a santificação é uma necessidade que nós temos para poder encontrar Deus, para poder ver Deus, para estar diante de Deus. Então, se santificar para amanhã é significativo, porque há uma promessa da vinda de Jesus. E o amanhã aqui você deve entender como o futuro. Um dia que a gente não sabe, a gente não tem controle, a gente não tem capacidade de distinguir, de definir, a gente sabe que Ele há de voltar. Amanhã. Amanhã, a vinda do Senhor é certa. Amanhã. Nós sabemos que Ele virá. E é necessário a santificação para amanhã. Para o dia em que nós nos encontraremos com o Senhor. Ou você consegue acrescentar um côvado, você tem controle sobre o amanhã. A maior parte do sofrimento que nós carregamos diz respeito a querer controlar o amanhã. Quando na verdade a gente devia estar preocupado com o hoje, com a santificação do hoje. Em preparar a nossa vida hoje, para amanhã se encontrar com Deus. A igreja deve ser orientada pelas Escrituras no que diz respeito à santificação, a esse processo de purificação, para poder estar diante de Deus. E o versículo 13 mostra isso para a gente. Eu acho que a gente pode sair daqui considerando o que fazer a partir de amanhã. Segunda-feira, a minha vida, nestes e nestes atos, serão distintos de todo o mundo, porque eu me consagro ao Senhor. Os versículos 14 a 18 vão mostrar para a gente esse processo de se achegar ao Senhor. Vê que
O versículo 14, então, vai dizer: vos chegareis. Em seguida, se chegará, o texto vai mostrar para a gente. 7 vezes o verbo vai aparecer. 7 vezes o verbo chegar diante do Senhor. Porque aqui nós estamos falando de uma tratativa formal. Deus está formalizando o encontro que a comunidade teria com o seu Senhor. O se achegar aqui que aparece no texto, versículo 14, pela manhã, pois, vos chegareis, tem uma conotação formal, como que uma intimação para se apresentar diante de Deus. E em seguida, mais 7 vezes o verbo aparece chegar, porque toda a nação de Israel, tribo por tribo, família por família, casa por casa, homem por homem, cada um deveria estar diante do Senhor seu Deus, se apresentar diante do Senhor seu Deus. Nós estamos aqui então diante de um inquérito, meus irmãos. Um procedimento investigativo dentro de Israel. E quem requer essa investigação é o próprio Deus. É Ele que exige essa investigação. É Ele que exige que cada homem, cada tribo se apresente diante dEle. E aí, considere o fato de Israel ser um instrumento de Deus para trazer juízo sobre a maldade dos povos de Canaã. Não é para isso que Deus chamou e elegeu Israel? Um povo para abençoar os que abençoasse e amaldiçoar os que o amaldiçoasse. Um povo que traria a sentença de Deus para aquelas comunidades, para aquelas nações que praticavam o que era mal, como nós falamos na semana passada. Israel é um instrumento de Deus. Um instrumento de Deus para julgar a maldade dos povos. O Senhor, porém, começa a tratar a violação da aliança de Israel aqui. Aquela comunidade que era o instrumento para trazer o juízo, ela agora passa a ser tratada pelo próprio Deus no que diz respeito à violação da aliança. E por que isso? Porque o povo santo do Senhor deve prestar contas de todas as suas ações diante de Deus. Israel não foi chamado para entrar numa terra e vencer os inimigos, conquistar aquela terra e desfrutar das maravilhas que aquela terra propunha para Israel. Israel tinha que prestar contas diante de Deus. Assim como Adão no Éden tinha que prestar contas ao Senhor, Israel também, dentro da aliança com o Senhor, seu Deus, deveria prestar contas ao Senhor, contas dos seus atos. E essa comunidade havia pecado diante de Deus. Não se engane, não é diferente conosco hoje. Para quem talvez considere coisa do passado e do Antigo Testamento, o texto de Romanos, se você quiser abrir o texto, Romanos capítulo 2, eu encorajaria a abrir o texto da nossa leitura do versículo 5 a 11 do texto sagrado. Romanos capítulo 2, nossa leitura do 5 a 11 do texto. Assim diz a palavra do Senhor: mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem,
ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não julga apenas os povos pagãos naquele contexto, mas ele também traz sobre a própria comunidade judaica, pela prática do que era mal, ímpio diante de Deus, juízo sobre aquela nação, disciplina para aquela nação. E mais, se a gente for considerar o versículo 6, que diz, retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a gente vai ver na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que cada um vai receber segundo as suas obras. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27, Jesus vai dizer que no dia da sua vinda, o Senhor Jesus retribuirá a cada um de acordo com as suas obras. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 a 12. Cada um receberá segundo as suas obras. Haverá um dia de prestação de contas. Haverá um dia em que todos terão de prestar contas diante de Deus. Não se engane, todos nós teremos que prestar contas diante do Senhor, contas diante dos nossos atos. E se ocultamos pecado, que isso um dia se revelará, nós receberemos a paga desses pecados ocultos. Por ocultarmos, por praticarmos o que é mal. E veja, o texto que nós estamos lendo, de Josué capítulo 7, vai nos dizer, conforme o versículo 18, que o pecado caiu, ou a culpa do pecado caiu sobre quem? Acã. O que significa dizer, meus irmãos, que não há nada oculto diante dos olhos do Senhor. O Senhor tem o seu processo e a sua forma de agir. Se não agora, no dia do juízo, depois, nada está oculto diante dos olhos do Senhor. Nada está oculto diante dos olhos de Deus. A gente pode esconder uns dos outros. A gente pode camuflar a realidade uns dos outros, uns para os outros. Mas diante de Deus, não. Não há pecado oculto diante dos olhos do Senhor. E o que está posto diante de nós hoje? O tempo para a santificação, meus irmãos. O tempo para a santificação. Isso está sendo posto diante da igreja. O Senhor dá tempo para a sua igreja se santificar. O Senhor dá tempo para a sua igreja ser tratada. Para a sua igreja se voltar para Ele. Acã, a gente tem como exemplo, poderia voluntariamente fazer a sua confissão, não fez. Voluntariamente ele poderia ter feito a sua confissão dentro de todo aquele processo. Não o fez. Você quer um exemplo de alguém que voluntariamente confessou? Salmo 32, Salmo de Davi. Enquanto eu calei, enquanto eu escondi, os meus ossos secavam dentro de mim. Então eu disse, não mais ocultarei, confessarei os meus pecados. Confessei, pois, os meus pecados e o Senhor me perdoou de todos os meus pecados. Voluntariamente, um homem segundo o coração do Senhor. Deus coloca diante de nós, então, o tempo para a santificação. Deus expõe os pecados, como a gente vê, de homens dentro de uma comunidade. E isso deve, no mínimo, nos servir para que a gente permaneça de pé, para que a gente permaneça fiel, porque não se oculta nada diante de Deus. Veja que o domingo é o ensaio para estar diante do Senhor. A gente vem aqui e está diante da palavra de Deus, uma manifestação da graça do Senhor que nos permite a santificação, a confissão, o arrependimento. Aqui é um ensaio.
um ensaio para o dia que a gente vai estar. Como os israelitas viveram no versículo 13: santificai-vos para amanhã. Mas chega a hora de se encontrar com o Senhor. E é preciso ser encontrado santo, meus irmãos. Daí então a necessidade de, como Davi, voluntariamente fazer as nossas confissões. Dobrar o nosso joelho, prostrar-se diante do Deus Altíssimo e confessar o nosso pecado, não mais ocultar, mas confessar diante de Deus a nossa condição de pecado. Vê então os versículos 19 a 21, e alguém pode dizer: mas Acã confessou, Senhor, o pastor. Acã fez a sua confissão. Vê o que a gente encontra dos versículos 19 a 21. E eu quero fazer esse comparativo com vocês. A gente tem Acã fazendo a confissão: pequei, vi, cobicei e tomei. Esses 4 verbos que aparecem aqui, a gente vai encontrar em Gênesis 3. Os versículos 6 a 8. A gente vai encontrar a mulher vendo, cobiçando, tomando, e depois o que eles fazem? Se escondem. Isso aqui é a reprodução dos filhos de Adão. Comigo e com você não é diferente. Nós somos filhos de Adão. A primeira coisa que a gente faz quando a gente peca é esconder. É fazer com que ninguém saiba da nossa vergonha. Esse é o primeiro passo dos filhos de Adão. Daqueles que, por reconhecerem e conhecerem a sua própria vergonha, não querem se apresentar diante de Deus, não querem se achegar diante de Deus, então ocultam, escondem. E aí o texto vai mostrar para a gente que esconder é a primeira atitude de um pecador. Acã confessou, a gente deveria considerar o seguinte: se Deus não tivesse revelado, será que o Acã teria confessado? Diante de todo aquele processo, será que Acã teria confessado? Imagine aqui um homem em adultério, pego com a sua amante. Ele já tinha um relacionamento com aquela mulher há muito tempo. Sempre ocultou, sempre escondeu, mas agora a verdade veio à tona. Ele chora, pede perdão, diz-se arrependido, confessa. Será que esse homem teria confessado se não tivesse sido pego? Será que ele não sabia do seu pecado? Vê que há uma diferença, meus irmãos, para quem age de acordo com as Escrituras e que confessa voluntariamente. Deus dá tempo para isso. Deus tem dado tempo para a sua igreja, para a igreja se apresentar diante dele arrependida, contrita, quebrantada. Mas é pela dureza do nosso coração e por colocar Deus sempre à prova. Será que Deus vai revelar mesmo? Será que Deus vai mostrar mesmo? Bom, caiu sobre Judá. Será que vai chegar em mim? Será que isso vai acontecer mesmo? Diante de Deus não há pecado oculto. E as Escrituras mostram isso para a gente. E há tempo, portanto, para a gente confessar o nosso pecado. O pecado e a sua ocultação, como no Éden, e também em Israel e em nossos dias, meus irmãos, nos afastam de Deus. O pecado, ele vai fazer com que o homem queira se esconder e esconder-se de Deus. E aí a gente já não encontra mais a oração, já não encontra mais leitura da palavra, a gente já não quer mais congregar, a gente já não quer mais ter contato com os nossos irmãos, porque a gente quer se esconder, a gente quer ocultar a maldade, a imoralidade, a perversão dos nossos atos, os problemas dentro da nossa família, porque nós não confessamos. Porque nós não queremos nos colocar diante de Deus como filhos de Deus. Então nos portamos como filhos de Adão, que ocultam,
que escondem, que cobiçam, que têm desejos, que pecam, mas que preferem um caminho que o próprio coração engana. O nosso coração nos engana ao dizer para nós mesmos que nós estamos escondendo, que nós estamos ocultando. Isso traz desgraças. Davi reconhece isso ao dizer que os seus ossos estavam envelhecendo dentro dele, porque os pecados estavam ocultos. O caos então se instaura. Agora, essa condição de pecado, ela nos faz acreditar que ninguém vê. Daí então, as Escrituras vão mostrar para nós que há um processo em que eu e você somos colocados diante de Deus. E que há um caminho proposto por Deus, de maneira voluntária, a confessar os nossos pecados, em que Deus manifesta a sua misericórdia e a sua graça dentro desse processo. Daí então, os versículos finais, do 22 ao 28, a gente vai ver que a coisa escondida, então, ela é colocada à tona. Os versículos 22 a 28 vão mostrar para a gente esse processo. Josué vai mandar, então, alguns mensageiros, alguns homens estarem ali na casa de Acã, como ele havia falado, e eis que tudo estava escondido nela, o texto vai dizer. O processo que Deus instaurou, aquilo que Deus estava operando dentro de Israel, se mostra como é de fato. É verdade, estava tudo escondido, mas Deus então traz à tona. E é nesse momento que o texto vai dizer que eles tomaram as coisas, tomaram Acã, a família de Acã, tudo que pertencia a Acã. E aí vai aparecer para a gente aqui, Acã, Acor, conturbaste, conturbará. Essas 4 palavras, que na verdade no hebraico, elas são um jogo de palavra, que significa perturbador, Acã, Acor, conturbaste. Essas 4 palavras mostram que o pecado de Israel, o pecado em Israel, é uma perturbação para o próprio Deus, e que vai se tornar uma perturbação para quem perturba o Senhor. O Senhor julga os perturbadores. O Senhor traz condenação sobre os perturbadores. Depois do inquérito, as provas e a aplicação da sentença, Deus é justo no seu juízo. Deus julgará cada um segundo as suas obras. Deus é um justo juiz. Ele não vai fazer nem mais nem menos, porque Ele é fiel e é justo. E Ele vai trazer a condenação para os que são de condenação. Ele vai trazer perturbação para os que são de perturbação. A aplicação da sentença, ela se mostra dentro desse jogo de palavras, que agora Acã vai experimentar. Acã tornou-se a própria coisa condenada que ele tomou para si. Acã, ele se tornou a própria coisa condenada. O pecado aqui, ele é tratado como um desvio de propósito. A comunidade de Israel, o povo de Israel, tinha um propósito. Quando então Israel se desvia do seu propósito, Deus traz juízo sobre esse desvio. Algo que interfere o que é reto, o que é justo. Deus não vai compactuar com a nossa injustiça e os nossos desvios. A palavra aqui, Acã, ela significa essa interferência no que é reto dentro do propósito do Senhor. O que Deus estava fazendo naquelas nações de Canaã, das terras de Canaã, era reto e justo. Mas houve um desvio dentro desse instrumento que Deus chamou para trazer o juízo, que era o próprio Israel.
o que trouxe a sentença sobre essa nação. Vê então que aqui é um processo que Deus está tratando a sua própria comunidade. Agora, deixe-me falar algo a respeito da confissão de Acã e da condenação de Acã. Quando nós lemos os livros de Levítico, especialmente, também fazemos a leitura do livro de Êxodo, de Números, há ali um sistema sacrificial que oferece ampla condição, provisão do homem ter o seu pecado expiado. Os textos da lei de Deus propunham que se o homem pecasse, para ele se apresentar diante de Deus, ele poderia sacrificar uma rolinha, ele poderia sacrificar um cordeiro, ele poderia sacrificar um bode e apresentar-se diante de Deus então. Por que isso não acontece a Acã? Por que a gente tem um sistema sacrificial oferecido pelo Senhor para dar a expiação do pecado? Acã faz a sua confissão diante do pecado, mas ainda assim, Acã vai ser morto ali, apedrejado ali. Ele, a sua família, porque compactuou, estava dentro da sua casa, negligenciou, foi omisso, ele, a sua família, seus bens e tudo mais. Por que tudo está sendo destruído? Porque embora Deus oferecesse o sistema sacrificial de perdão de pecados por meio de sacrifício, então, de animais, havia alguns pecados que não poderiam ser expiados. Há no Antigo Testamento pecados que não são expiados pelo sistema sacrificial. Então, o próprio pecador vai pagar com a sua própria vida. O Novo Testamento também. A blasfêmia não tem expiação para o blasfemo. Quem blasfema contra o Espírito Santo não tem expiação do seu pecado. Para aquele que blasfema contra o Espírito Santo de Deus, não há expiação. Ele vai pagar com a sua própria vida. No dia de se apresentar diante do Senhor, é com a sua própria vida. O blasfemo não tem perdão para ele. A Bíblia diz. O Senhor disse isso a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Não há perdão para esse tipo de pecado. Outro pecado, a apostasia. O que é a apostasia? A apostasia é o pecado que não tem perdão, cujo qual o homem que tendo experimentado uma vida com Deus, tendo vivido na presença de Deus, tendo experimentado coisas no meio de uma comunidade, vivido com Deus, andado com Deus, ele abandona a fé. Se declara como alguém que não segue mais ao Senhor Jesus. Que não tem mais Jesus como seu Senhor e Salvador. O apóstata é esse. O Novo Testamento mostra para a gente inúmeros que apostataram. E para estes que o autor aos Hebreus vai dizer, caíram da graça, despencaram da graça, não há perdão para esses. Não há expiação para estes. Vocês estão entendendo? A seriedade. A seriedade com a qual a gente deve tratar o pecado. Que o Senhor, Ele está sempre chamando a sua igreja, o seu povo a andar na retidão. E meus irmãos, a gente talvez considere, eu cometi um pecado aqui ou outro ali, a apostasia eu não vou mais nem blasfemar contra o Espírito Santo, é um pecadinho aqui, outro ali. A ocultação desse pecado te afasta de Deus. Não se engane. Paulo, ao escrever aos Coríntios, em sua primeira carta, o capítulo 10, ele vai dizer, aquele que pensa está de pé. Cuide para que não caia. Não queira cair em tentação. Não queira se entregar ao que o pecado produz na vida de um homem.
E o primeiro passo é sempre a ocultação. E como as Escrituras dizem, um abismo chama outro abismo. Não se engane. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração, meu filho. Guarde o seu coração, minha filha, para não pecar contra o Senhor. Santifica. Mantém-se firme, fiel. Vê que as Escrituras mostram para nós que há pecados que não têm perdão. E o coração de um homem que está tomado pelo pecado, cego pelo pecado, ele pode não voltar mais atrás e se enveredar por esses caminhos e se perder. Também não há perdão para o espírito do anticristo, para aquele que se opõe ao Cristo, Filho de Deus, o ressurreto. Cuide para que você não caia. E como é que a gente pode cuidar? Kadosh. Como é que eu cuido do meu coração? Como é que eu cuido para não cair? Kadosh, santificação. Santificação. Nosso irmão presbítero Rafael começou o nosso culto fazendo o texto de Colossenses. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Santificação. Seja cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. Santifica a sua vida pela palavra do Senhor, pela doutrina apostólica. Guarda o seu coração para não pecar contra o Senhor teu Deus. Como nós vimos, o pecado contra o Senhor, nosso Deus, não traz prejuízo apenas para nós, traz prejuízo para toda a comunidade. E a gente precisa ser um povo santo, um povo kadosh, um povo santificado, um povo firmado na palavra. E aí eu concluo com o versículo 26 e o versículo 1 desse texto do capítulo 7 de Josué. O primeiro versículo do capítulo 7 diz que a ira do Senhor se acendeu. O versículo 26 vai dizer que a ira do Senhor apagou. Por que isso? E é importante para a gente observar o texto. Porque Deus trata o pecado. Deus não deixa passar impune. Deus trata o pecado. A ira do Senhor se acende, mas há tempo para se arrepender. Há tempo para uma comunidade se santificar. Há tempo para a igreja se santificar e se preparar para amanhã, se preparar para o dia em que ela se encontrará com Jesus. Há tempo, e o processo está sendo esse, em que nós estamos sendo chamados pela palavra de Deus para a vida de santidade, para a vida de retidão. A ira do Senhor se acendeu, a ira do Senhor se apagou, quando então o Senhor manifestou o seu juízo, acabando no meio do povo com o pecado. Aqui então, meus irmãos, o blasfemo e o que não é blasfemo, o pecador, ambos terão que comparecer diante de Deus. Ambos terão que comparecer diante de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E todos nós teremos que comparecer diante de Deus. O sistema sacrificial que eu fiz menção, texto de Levítico e os demais que aparecem para a gente, eles apontavam sempre para Jesus. O cordeiro sacrificado, ele era para o perdão dos pecados. Então, pelo sangue do cordeiro, há santificação e purificação para as nossas vidas. Daí você vai entender, talvez, a necessidade de um mediador para esse relacionamento. Daí, talvez, você vai entender o quanto você precisa de alguém, por você ter pecado, o quanto você precisa de um sacrifício, que seja aceito por Deus, que seja mediado por um sacerdote, a fim de que você se achegue diante do Senhor e a culpa do pecado não recaia sobre você.
e para que a culpa do pecado não recaia sobre você, há necessidade do derramamento de sangue, que seja o sangue de Jesus. Que seja o sangue de Jesus, que você confessa como Senhor e Salvador da sua vida. Aqueles, porém, que negaram o meio de santificação e purificação para expiação, são os que negam o próprio Espírito. Para estes, é sangue por sangue. Para estes não há perdão. Por isso só há salvação em um: Jesus. A propósito, o nome Josué é Jesus. Joshua, Yeshua, a mesma raiz de palavra no hebraico que significa salvador, libertador. Josué estava conduzindo um povo para a santificação. Assim como Jesus está conduzindo um povo para a santificação, para um dia se encontrar com o Senhor seu Deus. Enquanto isso, nós cumprimos aqui a missão. Então, meus irmãos, santificai-vos para amanhã. Amanhã é o dia do Senhor. Santificai-vos para amanhã. Arrependa-se, portanto, hoje. Consagre-se hoje. Renuncie o pecado hoje. Tome a sua cruz hoje. E siga o Senhor Jesus. Porque amanhã, nós nos achegaremos diante do Senhor. Se pudesse, coloque de pé para que a gente possa orar. Eterno Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e aqueles que recebem a Jesus como o guia, como o líder, como Josué foi para os israelitas. Hoje a igreja que recebe Jesus como líder, que lidera o povo e que dirige o povo pela sua palavra, que esses sejam santificados aqui, sejam purificados. Que o Senhor ouça dos lábios daqueles que são chamados por Ti e que tem a oportunidade que o Senhor concede agora, que o Senhor ouça dos seus lábios a confissão de pecados. Pecados ocultos, pecados antigos, confessados diante do Senhor e não mais ocultados. Confessados diante do Senhor e perdoados. Que o Senhor sare as feridas causadas pelo pecado. Que o Senhor cure os ossos que envelheceram ao longo do tempo de ocultação. E que haja paz no meio do teu povo. E que o teu povo seja apresentado diante de Ti santo. Santo, Senhor. Que esse povo que se reúne aos domingos, cantando louvores ao Senhor, tenha estes dias como ensaios para um grande dia, quando nós estaremos diante do Senhor. E pela graça, Pai, salvos, remidos, lavados e gozando da Tua presença, gozando das Tuas bênçãos, da Tua vitória. Pai, a minha oração junto dessa comunidade é no nome daquele que faz mediação por nós, daquele que se entregou por nós. É no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus, que eu oro. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês, homens e mulheres, lavados e remidos, que se santificam para o dia do Senhor, até que Ele venha. Amém. Que Deus os abençoe.